Turística de Brotas do ano de 2015. Faço o expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 8 de dezembro de 2014. Aproveito para solicitar a vossas excelências, como feito de costume, se a gente pode estar dispensando a leitura da ata em referente. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis a ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 14ª sessão ordinária da extraordinária da Câmara Municipal de Brotas, no dia 8 de dezembro de 2014. Da mesma forma, solicito que possa ser dispensada a leitura. Coloco em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis a ata da 14ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Ofício CEPLAN 001 de 2015. Brotas, 6 de janeiro de 2015. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos, enviamos para essa Igreja Casa Municipal cópia do convênio firmado com o Ministério da Justiça, Senasp, no valor de R$ 216.063, sendo R$ 198.757 oriundos daquele Ministério e R$ 17.306 do município. O mesmo tem por objeto a modernização da Guarda Municipal, em cujo plano de trabalho se previu a aquisição de 3 veículos SUV e 5 armas não letais elétricas. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Secretaria de Estado de Negócios e Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. O comandante interino do 37º Batalhão de Polícia Militar, Major PM Márcio Silveira Franco, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a reunião com os prefeitos, vereadores e presidente do CONSEG, dos municípios que abrange a área desse batalhão, a fim de tratar do resultado operacional trimestral, a importância das audiências públicas, calendário de eventos e atividade delegada. Data, 20 de janeiro de 2015, horário, às 14h30. Local, sede do 37º Batalhão BPM, né? Primeiro Batalhão. Rodovia, Ócio Luiz, quilômetro 172, em Anguera, Rio Claro, São Paulo. Convite, audiência pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dia 23 de 1 de 2015, às 15 horas. Local, Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Assunto, primeiro, margem dos índices criminais de 2014. Segundo, análise da primeira quinzena do mês de janeiro de 2015. Terceiro, produtividade das principais ações. Quarto, planejamento do ano de 2015. Lido, senhor presidente. Correspondências expedidas. Portaria número 001/2015, de 14 de janeiro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, e o artigo 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, faz saber que baixou a seguinte portaria. Artigo 1º. Ficam nomeados para ocuparem os cargos da Comissão Permanente de Justiça e Redação os vereadores Cláudio Gonçalves, Valdomiro Rodrigues Filho e Nildesley Eduardo Esteves. Artigo 2º. Para ocupar os cargos da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, ficam nomeados os vereadores Nildesley Eduardo Esteves, Cláudio Gonçalves e Maria José Trevisan Berto Grossi. Artigo 3º. Para ocuparem os cargos da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, ficam nomeados os vereadores Luiz Carlos Rodrigues da Silva, José Américo dos Santos e Maria José Trevisan Berto Grossi. Artigo 4º. Para ocupar os cargos da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, ficam nomeados os vereadores Antônio Sucena Bonifácio, Cláudio Gonçalves e Carlos Alberto Federige. Artigo 5º. Para ocupar os cargos da Comissão Permanente de Ecologia,
Meio Ambiente e Turismo. Ficam nomeados os vereadores Valdomiro Rodrigues Filho, Luiz Carlos Rodrigues da Silva e Modesto Salviato Filho. Artigo 6º. Para ocupar os cargos da Comissão Permanente de Agricultura, ficam nomeados os vereadores Maria José Trevisan Berto Gross, Luiz Carlos Rodrigues da Silva e Pedro Valdez Gorlon. Artigo 7º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria número 005 de 2013. Cumpra-se e registre e publique-se. Câmara Municipal de Instância Turística de Brotas, em 14 de janeiro de 2015. Senhores vereadores, aproveitando, de acordo com o que foi lido pelo nobre vereador, o artigo 48, ele diz para que agora, então, as comissões se reúnam, por isso que eu não coloquei, para que decidam entre si quem serão os presidentes, relator e membro das comissões em informe jurídico da Casa. Encaminho as comissões para os devidos pareceres e os seguintes projetos. Projeto de Lei 111 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o município da Estância Turística de Brotas a contribuir com a Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades e Distâncias do Estado de São Paulo, e da outras providências. Projeto de Lei número 112 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas e da outras providências. Projeto de Lei número 1 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, altera dispositivos à Lei Municipal 2820, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público a título oneroso e da outras providências. Estaria alterando o prazo de concessão de 1 para 4 anos e alterando de 50% para 25% de desconto nas bolsas de estudo que serão distribuídas. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura das indicações número 1 e 2. Os vereadores autores que eu faço. Acredito que o nobre vereador Valdir gostaria de fazer a sua leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, da Estância Turística de Brotas, indicação 001/2015, Pedro Valdez Gorlon, indica ao chefe do Executivo para que proceda a complementação da arborização do entorno da Lagoa Dourada, à margem do lado da rua Silvio Arnaldo Piva. Justificativa: no local foram plantadas várias árvores do lado da rua Joana Maria Batista, necessitando que seja complementado, harmonizando o conjunto. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 13 de janeiro de 2015, Pedro Valdez vereador, Gorlon vereador. Lido, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereador José Américo dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara da Estância Turística de Brotas, indicação 002/2015. José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que faça um estudo e verifique a possibilidade da colocação de uma academia ao ar livre na orla da represa do bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa: tal solicitação nos foi apresentada por moradores do bairro, cuja prática de esporte é bastante acentuada, mas encontram dificuldades por não terem um local adequado que tenha uma infraestrutura mínima, voltada para atender ao pedido. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 13 de janeiro de 2015, José Américo dos Santos, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Tem sim, senhor. Sucena, né? Falando sobre o torneio internacional, custo do Congresso. É isso, né, professor? Senhores vereadores, senhores presentes a esta casa, nesta tarde e noite de muito calor, essa primeira sessão deste ano de 2015, aqueles que nos assistem pela internet, a minha vinda a essa tribuna, escrevi para 2 assuntos. O primeiro deles, que me traz até uma certa satisfação e alegria, que é dentro do ambiente que eu
faço parte há muito tempo, é a respeito de uma competição esportiva que está sendo realizada na cidade de São João da Boa Vista e que tivemos a oportunidade de, pelo 6º ano consecutivo, levarmos a representação de Brotas através das garotas do 3 de Maio Futebol Clube. Nós estamos voltando para aquela cidade, ficamos na cidade sede de Vinolândia, que é uma cidadezinha próxima de São João da Boa Vista, por causa do número, pela quantidade de equipes, no caso, que se inscreve para essa competição, que hoje é conhecida como a competição de uma grandeza no estado de São Paulo e no Brasil, talvez hoje seja a maior competição das categorias de base, e ela tem as chamadas subsedes, e nós ficamos alojados na cidade de Vinolândia, no grupo que foi formado com mais 3 equipes. A importância de ouvir a essa tribuna e falar a respeito disso é uma questão da chamada política do esporte. Essa cobrança que nós fazemos em termos de política do esporte desde que nós estamos em Brotas, e que ela é sempre difícil de ser realizada, ela é sempre deixada em segundo plano, a não ser no momento político que é interesse para tirar proveito do esporte. Então eu faço questão de trazer, porque muitas vezes as pessoas trazem a notícia quando já a equipe é campeã ou o garoto, o atleta é campeão. Aí não precisa mais divulgação. A importância que nós damos, no caso, à competição, não se refere ao resultado final em termos de ganho ou de perder jogo. É em termos de formação da pessoa. Eu não consigo aceitar o esporte em chamada categoria de base, veja bem, não em esporte profissional, que não seja através de um sentido de educação. De através do esporte você educar nossas crianças, através do esporte você colocar aquela possibilidade da criança realizar seu sonho. Então nós estamos chegando, eu cheguei agora há pouquinho, né, da cidade de Vinolândia com essa participação, e quero agradecer de público. Em primeiro momento, não vou citar nomes, porque pelas dificuldades que nós encontramos para poder realizar esse torneio, participação desse torneio, logicamente tem um custo. Tem o custo da taxa de inscrição, tem o custo da viagem, tem o custo da alimentação, tem o custo da taxa de alojamento. Então realmente tem a dificuldade, e essa dificuldade que o 3 de Maio tem atravessado de um tempo para cá, por essa falta de apoio, e que agora inclusive está sendo formada uma nova diretoria, para que nós não deixemos de dar a oportunidade da realização do sonho dessas crianças. Então por isso eu trago essa notícia aqui, uma questão de política do esporte. Foi interessante porque, mais uma vez, nós tivemos contato com outras cidades, com outras pessoas, com outros garotos, que mostram também as dificuldades e mostram que está sendo feito através do esporte. Uma das coisas que eu gostaria de falar, até já dei entrevista na rádio hoje, é a questão do estádio municipal dessa cidadezinha, uma cidade de 12 mil habitantes, que já tem um belo de estádio com uma bela de uma cobertura. Sendo que nós temos aqui o Brotão há quantos anos que parece que não tem progresso. Da mesma forma como ele foi feito, com dificuldade, eu estou aqui, eu era um dos reivindicadores que nós precisávamos aqui do ginásio de esportes, como foi feito naquela época, mas só que a gente não vê progredir em relação aos melhores que poderiam ser feitos. Então fica aqui uma sugestão, para cada prefeito que tomar as posses, já faz um planejamento de fazer uma parte da cobertura da arquibancada e assim por diante. Outra coisa necessária que é cercar o Brotão, que ele é todo aberto, virou até uma rua de passar das pessoas. Então o que a gente vê na questão política é essa dificuldade de haver um planejamento a curto, médio e longo prazo. E aí acaba prejudicando aqueles que são mais necessitados da cidade, que são as nossas crianças. Então, num segundo momento, pretendo realmente dar o nome daqueles que colaboraram para que fosse possível a realização de, mais uma vez, o sonho das nossas crianças de Brotas. O segundo assunto é um assunto que, mais uma vez, a gente é obrigado a trazer aqui, assunto desagradável, que as pessoas, a cada dia que passa, têm se afastado porque só se vê coisa errada, que é a política. E nesses 2 anos que eu estou nessa casa, eu tenho dito, tenho lido, tenho verificado da importância das pessoas de bem voltarem a fazer política. Não é mais possível que nesses anos todos que está acontecendo aqui no nosso Brasil, esse espaço que era para ser feito de uma coisa de muita qualidade, que a política é a arte de servir as pessoas, ela foi deturpada. Hoje a política é feita na arte de se privilegiar ou privilegiar, no caso, a família. Então por que eu estou falando isso? A gente sai de férias, aí no caso sábado de recesso, e eu recortei o jornal da semana passada, que mais um absurdo que vem, que é do Legislativo, que espero que não seja um reflexo aqui posteriormente nessa casa.
Então muitas pessoas não costumam ler e às vezes a televisão não dá essas notícias e as pessoas ficam na ignorância. Então eu acho por bem fazer a leitura dessa notícia que foi passada para todos nós a semana passada. O país vai gastar R$151 mil por mês com cada congressista. Quando o novo Congresso tomar posse no início de fevereiro, cada um dos 594 parlamentares, sendo 513 deputados federais e 81 senadores, vai passar a custar R$151 mil por mês aos cofres públicos. Ao longo do ano, o Poder Legislativo vai gastar mais de R$1 bilhão com os vencimentos e os principais benefícios recebidos por cada um dos deputados e senadores. Então, essa notícia, que acredito que a grande maioria da população tem ouvido, nos deixa não só consternados, como eu vejo, eles não têm intenção de corrigir. Eles ainda dizem que ganham mal. Um salário de R$35 mil por mês e mais todas as benesses que chegam a mais de R$100 mil por mês, com dinheiro público. Então, quando a gente defende a democracia, e nós somos defensores intransigentes da democracia, mas fica difícil ver as pessoas que estão fazendo política no nosso país vendo apenas o interesse. Aí depois criticam que o salário mínimo é muito alto. Então, será que esse sistema que nós estamos vivendo hoje realmente é um sistema justo? Será que é justo realmente um deputado ganhar esse valor extraordinário pelo pouquíssimo que ele faz e que faz de errado? Eu me lembro que 4, 5 anos atrás, um político aqui da cidade, conversando comigo, disse que o prefeito teria que ganhar um muito bom salário. Já na época eu já achava um bom salário. E ele falou, professor, se o prefeito não ganha um bom salário, ele vai roubar depois. Me desculpe, eu acho isso uma meia-verdade ou uma grande mentira. Não precisa ele ganhar um salário pequeno ou grande se ele for ladrão. Ele vai roubar de qualquer maneira. Aquele que rouba, que tem, quanto mais tem, mais ele quer ter. Eu acho que tem que se pagar um salário justo realmente para o prefeito. Acho que é importante que ele tenha um valor justo, mas também tem que fazer uma equiparação com os demais. Então eu não sei, mas me parece que um governador do estado hoje está ganhando em torno de 20 e poucos mil reais. Como é que pode um governador responsável do estado inteiro ganhar menos que um deputado? Então essas distorções em termos salariais nesse nosso país têm que ser revistas. E eu acredito, infelizmente, eu posso até dizer infelizmente, porque é tão geral a coisa nesse país que a gente fica com dúvida onde que está acontecendo as coisas que são corretas e não. Nessa casa nós não temos para esse hábito. Espero que nós não nos deixemos levar por essa ganância, sabe, de termos salariais. Para que quando chegar o momento também nós voltarmos, não achar que nós ganhamos pouco e fazer comparações. Que aí eu estarei disposto a vir aqui e discutir realmente se é pouco que nós ganhamos ou se é muito. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da tribuna, o vereador Modesto. Assuntos: telefone do CIAM, revisão, pronunciamento e requerimentos. Senhores novos membros da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem. Infelizmente, eu tenho que novamente vir a essa tribuna para falar coisas absurdas que ocorrem nessa péssima administração municipal que nós temos. Nunca na história de Brotas, desde que eu me conheço por gente, nós tivemos uma administração tão ruim como essa. Pois hoje à tarde eu tentei por diversas vezes ligar no CIAN, no setor de engenharia, departamento de planejamento, para conversar a respeito da proposta que muito em breve deverá vir para cá, sobre o novo plano diretor. Caía no fax. Por quê? Depois eu fui procurar saber. Porque a atendente entrou de férias, não puseram ninguém no lugar. Ninguém atende o telefone no CIAN. Porque a telefonista entrou de férias e não tem ninguém para pôr no lugar. É assim que começa o ano em Brotas, a atual administração municipal, que não tem a capacidade de substituir uma funcionária atendente telefone por uma outra.
Então você toca lá, ninguém atende. Porque não toca na sala. Teria que tocar primeiro para depois passar a ligação. Essa é a situação. O assunto número 2, para lembrar todos os funcionários e os nossos vereadores, que faltam 13 dias para o prefeito cumprir a lei municipal aprovada por nós vereadores a respeito da revisão geral anual, que deverá ficar em torno de 7% o IPCA, conforme a lei aprovada nesta casa, que vigoraria a partir de 1º de fevereiro, pegando o IPCA de janeiro, não é isso? Janeiro está previsto em 0,75%, até agora o acumulado é 6,23%, deverá chegar em torno de 7%. Vamos aguardar que cumpra, né? Porque o prefeito nos entregou no início de 2014 44 obras, ações que ele faria no ano de 2014. Fez apenas 11 das 44 prometidas. Apenas 11. E algumas delas pela metade. Asfaltamento de 2 ruas que ele prometeu, fez um pedaço, o outro não fez. Asfaltou de um lado, lá na Luiz Cunha, lá, Valdir, que você até que, você e o Fred que arrumaram a verba como deputado. Luiz, como é que é? Luiz Toledo Cunha. E a Aulinho de Steph fez um pedaço que eu também, que eu arrumei a verba, junto ao deputado Aldemar e junto ao deputado Roberto Massafera. Um outro assunto trata sobre o pronunciamento que o prefeito fez no final do ano, logo após a nossa sessão aqui, em que o prefeito fez várias críticas, não só a mim, né, mas eu vou falar por mim, a respeito do meu trabalho, da minha situação. Em primeiro lugar, eu procurei evitar a época de Natal, final de ano, não responder, mas agora é aqui que eu falo e tenho o direito de falar e ninguém me cala. Eu ficaria preocupado se o prefeito estivesse me elogiando. Porque ele está tão mal na parada, tão mal que se ele me elogiar eu fico mal também. A situação do prefeito é tão calamitosa que se ele elogiar eu vou ficar preocupado. Então eu prefiro, prefeito, que o senhor continue me criticando, que isso me faz crescer. Me faz crescer. Tem certas pessoas, se elas criticarem a gente, é bom. O povo fica do nosso lado. Uma das coisas que ele falou, que nós, na votação, né, tomamos algumas medidas políticas, não políticas, problema nosso. Cuida aí da prefeitura, paga as contas dos fornecedores, arruma substituto telefonista para o Cian, é problema da Câmara, não vem ingerir aqui não, não vai ingerir não mesmo. Se ele tivesse capacidade, ele teria nomeado um líder. Até hoje o prefeito não tem líder dele na Câmara. Ele é tão ruim que não conseguiu ninguém, nem do grupo que ele diz que é dele, que disse que tinha 6, eu acho que não tem mais, não consegue ter líder. Por quê? Porque não tem como defender. Quem que vai querer ser líder? Né? E nós temos, o nosso grupo, nós conversamos, tem várias lideranças, todos opinam, não é? E quando não precisa do grupo, nós reunimos com os 11 vereadores, conversamos, discutimos e vamos para frente. Então eu entendo que o prefeito deveria mais se preocupar, né? Ele falou a respeito também, absurdo que eu apresentei uma emenda para o bombeiro. Ué, foi aprovado por 11 votos, unanimidade. Isso prova que a minha sugestão estava correta. Se os vereadores todos aprovaram, não é? E eu mostrei que o bombeiro, eu precisei arrumar óleo para trocar da viatura de resgate do bombeiro que não tinha. A prefeitura não entra com a parte dela. Então agora, já que ele diz que vai arrecadar 78 milhões, né? Não arrecadou nem 72 agora, e vai arrecadar nessa crise. Então ele que
cumpra o orçamento, a lei orçamentária, e repasse o valor que o bombeiro precisa. Mesmo porque foi ele que trouxe para Brotas o bombeiro. Ele sabia que tinha esses custos. Lá atrás, né, foi o prefeito Duque que trouxe. A não ser que eu esteja enganado, mas foi ele que trouxe a base do bombeiro para cá na época. E foi alertado que tinha despesas grandes, não é barato. Equipamento do bombeiro não é barato. Corda do bombeiro não é corda da amarrada na porteira. São todos materiais de primeira linha. Tem que seguir normas federais e tudo mais. E uma outra coisa aqui, senhores vereadores, vocês estão lembrados que eu fiz 2 requerimentos. Um deles falava daquela bendita viagem que foi feita pelo Roberto e pelo Lázaro, para fazer um curso na Bahia. E ele nos mandou aqui o documento, porque é o seguinte, tem 30 dias, você recebe o adiantamento, você tem 30 dias, até 30 dias para apresentar as contas. Acontece que foi feito no nome do funcionário, que pediu a conta, foi embora, depois foi o Lázaro e o Roberto foram fazer o curso, não apresentou as contas, está aqui no documento, não apresentou as contas dos 30 dias, porque segundo ele, o funcionário lá que foi embora, foi para Jaú, estava trabalhando no escritório, não podia. Ficou com mais de 3 mil reais na conta dele, porque dos 10 gastou 7,5, 7,300, esse período todo ficou com o dinheiro na conta dele, porque ele recebeu o adiantamento. E quer dizer que isso é legal? Manda um documento dizendo que é normal, inclusive o prefeito tinha a obrigação de aplicar uma multa no funcionário. É lei. E ele aceitou uma justificativa porcaria. Eu li aqui, porcaria a justificativa dele. Dizendo que ele tinha que viajar devido ao novo emprego e não podia prestar conta. Então que aplicasse a multa de 10%. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou encaminhar o promotor de justiça e o Tribunal de Contas apontando os erros desse adiantamento. E para que todos saibam, esses 2 funcionários agora, o Roberto e o Lázaro, pediram as minhas prestações de conta no período que eu fui presidente da Câmara. Como se isso fosse me amedrontar para eu não tomar providência. Pelo contrário, agora é que eu vou tomar. Agora é que eu vou tomar. Achando que isso vai me amedrontar. As contas estão aí aprovadas. Eu nunca fiz adiantamento. Eu sempre viajei e fiz ressarcimento. Eu sempre viajei, paguei do bolso e depois a Câmara me ressarcia depois de conferido pelo escritório de contabilidade, pelo jurídico e pela Vera. Não tem medo nenhum, pode fornecer cópia do que quiser, hein? As minhas contas estão todas aí. Não é isso que é me amedrontar, né? Pelo contrário. Agora é que eu vou mais a fundo ainda. E outro caso, senhores, pasmem, é a respeito do Mais Médico. Estão lembrados daquele bendito aluguel? Estão pagando 2.700 de aluguel. Agora não lembro o número exato. E eu pedi prestação de cópia a cópia, de capa a capa, para eu verificar, né? Porque os médicos moram na mesma casa e são casados. Estão recebendo aí uma importância muito grande. Se eles estão recebendo, se a prefeitura paga, não é problema deles. Agora, nós temos que fiscalizar. E pasmem a resposta que o prefeito me mandou. Eu fiz assim, do mesmo período, cópia do contrato de locação e respectivos comprovantes de pagamento dos imóveis por eles locados. Informamos ao Vossa Excelência que, conforme parecer exarado pelo setor de administração de materiais, o qual segue, não há na lei municipal 2769, né, que estabeleceu o auxílio moradia e auxílio alimentação,
dispositivo prevendo a obrigação de prestação de contas relativas aos numerários repassados. Dessa forma, não temos cópia do contrato de locação e dos respectivos comprovantes de pagamento do imóvel locado. Eu estou me importando se a lei falou, eu sou vereador, tenho direito. E a portaria que baixou a norma diz que a prefeitura tem que solicitar, tem que ter o contrato de aluguel, que eu sei que é 1.100, não é 2.700 nem 2.800. É 1.100 o contrato de aluguel. E está pagando dois aluguéis de 2.700. Então, mais uma vez, o que eu vou dizer? Vou tomar as medidas legais, porque o prefeito está infringindo o artigo 10 da Lei 84/29 de 92, que são atos que causem prejuízo ao erário público, pena, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Se ele quer, nós vamos fazer. Se precisar, nós caçamos outro prefeito também. Mas tem que trabalhar direito. Tem que trabalhar direito. Tem que respeitar o vereador. O vereador pediu cópia do documento, é obrigado a fornecer, é um direito nosso. Alegar que não tem obrigação, como que não tem obrigação? Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Sim, já estou terminando. Então nós tomaremos todas as medidas legais. Dessa forma também iremos representar a promotoria pública, que é o órgão competente para acionar improbidade administrativa, e vamos informar também ao tribunal. E também ao Ministério da Saúde, que Brotas não está cumprindo a portaria estabelecida para isso. Ah, mas os médicos são bons, eles vão embora. O Roberto também era tão bom, lembra que o prefeito veio aqui e disse, ele não vai ficar, ele vai trabalhar em Ipitinga, não sei aonde, lá pago muito mais. Não foi embora até hoje. Não foi embora até hoje, está aí até hoje. Diz que ia embora, que era um excelente funcionário, que por aquele valor não ia ficar em Brotas, está aí até hoje. Deve estar recebendo o mesmo valor, né? Deve estar recebendo o mesmo valor. Então vamos tomar as medidas legais. Eu sou assim, não vai pelo amor, vai pela dor. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir Goron, com os assuntos: mensagem, publicação, decoração de Natal, iluminação de praças e reabertura de piscina. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também através da rádio no dia de amanhã. Primeiro assunto, nós estamos iniciando mais um ano. Apesar dos muitos problemas, inflação, juros altos, queda da confiança da população, os rombos na Petrobras, vendas de Natal de fim de ano caindo e tantos outros, não podemos deixar de ser otimistas. Precisamos ter sempre em mente a esperança. Aproveito aqui para no início do ano pedir a proteção divina para que possamos alcançar nossos objetivos. Quero ainda cumprimentar a Verinha Molina, funcionária, como todos os outros, eficiente da Câmara, que está aniversariando nesta oportunidade, e desejar a ela muita saúde. O segundo assunto: nesses 22 anos como vereador nesta casa, sempre votei de acordo com minhas convicções, de acordo com minha consciência. Sempre tive luz própria. Nas últimas sessões da Câmara Municipal, ocorrida no dia 8 de dezembro de 2014, foram
votados alguns projetos. Quero aqui destacar 2 deles. O primeiro, que institui a Bolsa Transporte aos alunos. O segundo, a organização administrativa da Prefeitura Municipal. Os projetos de lei de número 91/2014 e o projeto de lei complementar de número 11/2014, que foram aqui discutidos, votados e rejeitados. Foram rejeitados porque os vereadores Sucena, vereador Fred, vereador Zé Américo, vereador Modesto, vereador Valdir, vereador Mirinho não votaram a favor do projeto de lei de número 91/2014, que alteraria a cobrança da Bolsa Transporte. Os vereadores Sucena, Bruno César, Fred, José Américo, Modesto, Valdir, não votaram a favor do projeto de lei complementar 11/2014. Tem sido divulgado na imprensa um resultado diferente do que ocorreu na sessão. A rejeição de ambos os projetos não se deu por grupo A, grupo B, grupo dos 5, grupo dos 6, e nem tampouco pela eleição da mesa. Por exemplo, os vereadores Bruno César e o Mirinho não votaram favoráveis, mesmo após a eleição da mesa. Votaram como? De acordo com as suas vontades. Nesses 2 anos, que sempre que a administração fosse bem, lutei por atender as reivindicações da nossa população, por verbas, pela harmonia, tanto desta casa como em relação ao Executivo. E podem crer, pretendo continuar nos próximos 2 anos. E se tratando do Executivo, quero aqui solicitar dele o reparo, a correção na matéria publicada na internet no do Barreto Institucional no dia 19 de dezembro de 2014, a fim de que prevaleça o que consta das folhas de votação de ambos os projetos. Um outro assunto foi a decoração de Natal. Em outubro de 2013, encaminhei documento executivo no sentido de dotar a cidade com uma declaração natalina bem elaborada na Praça Amador Simões e, se possível, também que fosse estendida a outras praças do nosso município. Não foi possível na sua totalidade. Acredito que devido à crise por que passava a Prefeitura Municipal. Mas continuo esperançoso que venha ocorrer nos próximos anos, 2015, 2016, e a população espera por isso. Muitos locais de nossa cidade são enfeitados nesta época. Quero destacar aqui a residência, ele inclusive está presente aqui, do senhor Roberto Guindaste, que todos os anos prepara com muito carinho os enfeites. Parabéns, Roberto. E a todos aqueles que decoraram suas residências, seus comércios, empresas, etc. Uma outra matéria a ser tratada com relação à fonte luminosa e iluminação das praças. Também em julho de 2013, fiz uma indicação para que fosse feita a manutenção da fonte luminosa na Praça Francisca Ribeira dos Reis. Em seguida, no ano passado, mês de maio, fiz outro pedido para que fosse feita a melhoria da iluminação nas praças Francisca e também na Benedito Calixto. As duas foram realizadas. Hoje, os pedestres podem circular por ali com maior segurança, com maior conforto e entretenimento. Quero ressaltar o empenho e o consequente atendimento pelo Executivo,
que com certeza proporciona satisfação aos moradores daquelas proximidades e também aos que utilizam aquelas praças, utilizam aquele local. E finalizando a minha participação desta noite, também quero falar de uma indicação que levou o número de 93 de 2014 e fiz em conjunto com o nobre vereador, professor Sucena. Uma indicação para que o Executivo providenciasse a reabertura da piscina do Centro Comunitário Urbano. E vejo que ela foi atendida, ainda que não de forma oficial, mas tenho conhecimento. As pessoas nos finais de semana e de feriados poderão buscar ali no Centro Comunitário o seu lazer. Local maravilhoso e que precisava realmente ser melhor utilizado. Eu quero aqui, finalizando, agradecer a compreensão de todos e desejar que tenhamos um bom 2015. Muito obrigado pela tolerância de todos. Fará uso da palavra na tribuna o presidente Bruno César. Assuntos: discurso e atualização do regimento. Solicito ao vice-presidente Nisley Eduardo Silva que assuma a presidência. Ok. Senhores vereadores, senhores secretários, todos aqui presentes na data de hoje. Como anunciado no dia da eleição que ocorreu, no dia 8 de dezembro, gostaria de falar algumas palavras a vossas excelências, todos aqueles que aqui presentes e também aqueles que nos irão escutar na data de amanhã. Senhores vereadores, senhores presentes no nosso plenário, imprensa aqui presente, todos aqueles que nos ouvem via internet ou nos ouvirão posteriormente. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade única de hoje representar o Poder Legislativo brotense. Agradeço a todos vocês, senhores vereadores, nobres colegas, e peço que me auxiliem dentro dessa casa, que não me deixem errar, que opinem em todos os atos praticados por mim dentro dessa Câmara Municipal. Pois hoje, senhores, nada mais sou que um representante de vossas excelências, mas que a imagem, a confiabilidade e o ativismo desta casa depende de cada um de nós. Parafraseando o pensador português Agostinho da Silva, quem tem a consciência de que é alto e o afirma a si próprio e aos outros com orgulho, efetivamente não o é, porque nem sabe o que é ser alto. Que noção poderá ter de altura quem só olha para baixo? Senhores, o gabinete, como os senhores já devem ter visto, está sempre de portas abertas a todos os vereadores, a todos os funcionários e a toda a população. Assim, com grande honra e satisfação, que empossado na função de presidente da Câmara Municipal de Brotas, comunico a vossas excelências as diretivas de trabalho que adotarei nesse biênio de 2015 e 2016. Diante de todos, na data de hoje, firmo o compromisso de honrar com a máxima determinação o nome desta egrégia Casa de Leis. Trabalharei unilateralmente defendendo os interesses públicos e os direitos e deveres investidos em nós, vereadores, os legítimos defensores dos interesses públicos. Seguirei nossa Carta Magna, nossa lei orgânica e o nosso estimado regimento interno, baseado na veracidade dos fatos, no interesse público e excluindo de nossa rotina interesses pessoais. Proponho resgatarmos o prestígio político em nossa cidade, incentivar a aproximação da população desse egrégio poder através de programas reais de administração participativa. Senhores, exercer a função de presidente nessa casa não é mandar, não é impor e não é banir. É harmonizar, somar forças, objetivando um bem maior para o qual todos nós estamos aqui. A verdadeira política, ou ao menos a que eu busco, é a da política da união, da soma, em momento algum a da divisão e da separação. E para finalizar, nós aqui sabemos que nós temos uma grande honra de não sermos subordinados a ninguém, a nenhum outro poder. Temos nossa independência e somos unicamente subordinados ao povo brotense.
Muito obrigado. Outro assunto que me traz, senhores, logo após o início do ano, estive conversando com a grande maioria dos vereadores que eu tive a oportunidade, e numa dessas conversas, inclusive com o vereador Modesto, o Modesto nos deu uma ideia, a qual eu achei interessante para que nós possamos fazer. Hoje, o nosso regimento interno, ele roga por 6 comissões permanentes, e algumas delas que não haja necessidade de existir, muito pelo contrário, por isso estão ali, mas que possam ser unificadas em número menor de comissões, juntando algumas, e para isso tendo a participação maior de todos os blocos partidários, para que possamos cada vez mais democratizar essa casa com todas as intenções. Então eu estarei propondo aos novos vereadores, com certeza, posteriormente, sugerindo uma reunião entre todos nós para que possamos discutir a respeito desse assunto e outros que englobam o nosso regimento interno e que possa haver algumas modificações benéficas para todos nós. Muito obrigado, senhores. Retorna à presidência o vereador Bruno César. Retomo a presidência. Nada havendo a tratar, nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo, número 107 de 2014, de 20 de novembro de 2014, dispõe sobre cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas autorizada a ceder o uso de veículos destinados ao transporte de passageiros a entidades ou associações esportivas, sociais, culturais, educacionais, ambientais, turísticas, com sede e em regular funcionamento no município. Parágrafo 1º. A cessão de uso será concedida para a consecução da finalidade estabelecida nos objetivos sociais de cada entidade. Parágrafo 2º. Para fazer jus ao benefício instituído na presente lei, as entidades obrigatoriamente não poderão ter finalidade lucrativa. Artigo 2º. Os critérios a serem obedecidos em face da presente lei são: inciso 1º. As entidades deverão apresentar planejamento mensal das viagens com até 30 dias de antecedência à sua realização, com descrição sumária da real necessidade de cada uma delas. Inciso 2º. Aguardar a resposta da Prefeitura através de ofício em até 10 dias após análise do planejamento a que se refere o inciso anterior. Inciso 3º. Viagens com finalidades esportivas somente para competições oficiais. Artigo 3º. Para a exceção de que trata a presente lei, ainda as entidades ou associações esportivas deverão recolher previamente aos cofres públicos o valor integral correspondente ao combustível e arcarem com o pagamento de pedágios diretamente nas respectivas praças instaladas nas rodovias. Artigo 4º. A cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros às entidades ou associações esportivas referidas no artigo 1º somente ocorrerá se atendidas às disposições desta lei, disponibilidade do veículo, motorista e desde que não haja prejuízos para o serviço do município. Artigo 5º. A presente lei será regulamentada por decreto do Executivo no prazo de 30 dias, contados a partir de sua vigência. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Lei Municipal número 1945, de 14 de abril de 2004. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão. Senhor presidente, apenas eu gostaria de lembrar que nós discutimos muito essa lei o ano passado, e na lei original mandada pelo prefeito está previsto que também deveria arcar com o dia do pagamento do motorista. Até uma sugestão minha, né, foi aceita, e que o dia do motorista a prefeitura arca com as despesas, né? Porque senão ficaria quase que inviável as entidades usufruir desse pequeno benefício que a prefeitura passa a partir de agora, então, a regulamentar. Continua em discussão. Esse projeto 107 já rodou o ano passado nessa casa, e no projeto anterior, no mesmo projeto que o executivo tinha mandado, falava limite de velocidade. De quilometragem. E eu ia apresentar uma emenda, esse projeto foi retirado e agora está do jeito que eu gostaria que fosse apresentado. Obrigado. Continua em votação, em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Senhor presidente, esse projeto, como já foi dito pelo vereador Modesto e pelo vereador Mirinho, já causou uma certa polêmica no ano passado, já esteve conosco aqui, voltou para a prefeitura, e eu gostaria, como eu estava viajando desde sexta-feira passada, quinta-feira passada, voltei agora às 18 horas, e como é votação em primeira votação, eu vou me abster de votar para poder ler com mais tranquilidade esse projeto. Aí na semana que vem eu dou um novo parecer. Então aguardo e fico, no caso, me abstendo de votação desse projeto de hoje. Declaro aprovado em primeira votação, por 9 votos favoráveis e 1 abstenção, o projeto de lei 107 de 2014. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna, nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será em 26 de janeiro de 2014. Uma boa noite e obrigado a todos.